Vamos lá, senhores, para mais um Clube na Ed Talks. Hoje com Nilma Marinato. Nós estamos tentando colocar aqui hoje nossas convidadas. Hoje nós temos uma pessoa maravilhosa para fazer parte dessa live. Jaqueline já deve estar entrando. Só um minutinho da paciência de vocês. Vou convidá-las. É aquele momento da tecnologia que a gente fica esperando apertar o botão para que a gente consiga colocar todo mundo nesse encontro. E aí eu conto com a paciência de vocês. Como a Lili, vou já colocar uma música aqui, pra ver se funciona. Pelo menos o meu YouTube tá tranquilo, viu? Tá com Vivaldi Paganini. Já que já conseguiu entrar. Uma já foi. Que foi, Nilma, não conseguiu, não? Ainda não. Diz que eu abri meu YouTube aqui. Abriu certinho na música clássica. Tô bem, hein? Tô... A playlist que tá ficando na programação é uma playlist extremamente, né, requintada. Gente, eu Culta. tô... O que que é essa? A moça é culta, para quem não sabe, não sabia. Gente, não, porque provavelmente é a música que eu coloquei pra estudar alguma coisa, pra poder conseguir prestar atenção no que tava estudando. Nem eu me tocava que tava isso aqui. Tô Bora, lembrando lembrando de um curso que eu fiz, e aí o facilitador colocava lá a Nona Sinfonia de Beethoven, colocava os clássicos, né? Aí ele dizia: fechem os olhos de vocês. Vocês estão conseguindo ver o pingo d'água caindo? Eu digo, gente do céu, que coisa mais refinada! Em que momento é que eu vou ter esse ouvido refinado para ouvir esse barulho desse pingo d'água? Meu Deus do céu. Não, mas engraçado que quando você procura no YouTube música para estudar, tem a tendência de aparecer música clássica com frequência. O efeito Mozart, o efeito É porque são Vivaldi. reconhecidamente, inclusive na questão de neurociência e tudo, que é a música que de fato faz com que a nossa cognição, nossas sinapses, elas sejam melhor, elas sejam potencializadas, né? Falo, inclusive, que são músicas que você deveria ouvir para tentar minimizar o risco de Alzheimer. Não sabia disso não. Em contrapartida, o funk pode aumentar bastante a possibilidade, segundo um artigo que eu li, os batidões, de um modo geral, né? As músicas que são músicas mais de sinfonias, que tem a coisa mais do aspecto mais de tranquilizar e tal, são músicas para você, de fato, melhorar teu ritmo e muita coisa. Os batidões, eles causam certas acelerações e podem piorar muita coisa. Mas, enfim, eu não sou estudiosa do assunto, então, mas eu Estamos sei que a apenas música clássica é cogitando. sempre bem-vinda. Não é? Oi, Nilma. Deu Está ao contrário, está ao certo. contrário. Oi, calma. Deu Meu certo. Deus do céu, finalmente, gente, que acontecimento! Vou sair daqui, eu vou soltar foguete, meu povo.
É sempre assim, Nilma. Não se preocupe, não. A gente. Todas Não, as mas lives a gente passa por essa atividade, por esse momento de vamos até formação quebrar o tecnológica. gelo. Vamos quebrar, porque eu tô, olha, gelada. Como eu sou muito natural, eu tô gelada. Ainda bem que tem o Santo Moisés que abriu o Mar Vermelho, que está aqui do meu lado. Eu disse, Moisés, com essa tua calmaria, eu não aguento, Moisés. Então, assim, que bom que deu certo. Deu, deu certo. Deu certo. Amém. Conseguimos, hein? Gente, para quem não conhece, Nilma Marinato, diretora administrativa de uma série de empresas aqui de São Luís, dispensa apresentações pelo nível de empatia e de carisma que apresenta. Hoje nossa convidada é a Nilma, para que a gente possa fazer aí uma fala sobre empreendedorismo, para que a gente possa falar sobre desafios desse cenário de empreendedorismo feminino, de todo um volume de ações que aconteceram na vida da Nilma para que hoje ela pudesse aí apresentar um nível de excelência no mercado que atua, sucesso no mercado que atua e, obviamente, nos oferecer aí uma dose de sabedoria desse aprendizado. Nilma, boa tarde. Jaqueline, boa tarde. Sejam todas muito bem-vindas ao Boa Clube Reino de tarde, boa tarde. Dois. Boa tarde, Nilma. Boa tarde, Claudiane. Boa tarde, toda a nossa audiência aí que nos acompanha. A Claudiane já te explicou, Nilma, assim, o Talks é um momento para a gente bater papo, para conversar. É uma conversa da hora do almoço. Então, é uma conversa muito tranquila e a gente sempre faz isso brincando, na realidade. Isso não tem a pretensão de ganhar nenhum tipo de Oscar. Então, a gente faz isso brincando, faz isso de modo muito tranquilo, muito natural. E aí, hoje, para te ouvir, né, eu dei a sugestão para a Claudiane. Claudiane, vamos chamar a Nilma, porque Nilma é extremamente carismática, tem uma história muito interessante. Seria interessante começar te ouvindo em relação à tua história de vida. Tu contasse para a gente aí brevemente. Eu sei que um livro seria pouco, imagina um tempo desse de live para você falar disso. Então, traga aí um resumo da sua história de vida para a gente já situar aqui o Talks a partir desse seu resumo. Então tá. Para mim é uma grande honra, tá? Eu tenho que começar dessa forma porque eu sempre falo, já me convidaram muitas vezes para participar e por eu ser muito perfeccionista em alguns pontos, né? Não sou em todos, não, porque a gente não aguenta. Então eu sempre recusava, eu sempre recusava. E aí quando você me convidou, para mim foi uma alegria, assim, porque eu disse, poxa, uma pessoa que eu admiro, né? Uma pessoa que eu tenho um grande respeito profissional, então eu não vou poder dizer não, né? Então, assim, brevemente, você fala de livro, né? Mas eu acho que pode se resumir a minha história, né? Sou uma mulher, né? Descendência, eu não falo escrava, né? Porque minha avó era descendente direto de escrava, né? Preguiçosa, mas era uma escrava preguiçosa, que eu dizia para minha avó, né? E meu avô, muito lindo, dos olhos azuis, então saiu essa beleza aqui, aonde a família tem uma mistura, né? Então, sou uma mulher de 52 anos, muito bem vividos, não tenho problema com a minha idade, porque eu digo que só se arrepende, só tem vergonha da idade quem não viveu cada etapa de lá para cá. Então, não tenho problemas. Sou esposa, né? Me considero, me esforço para cada dia amadurecer e cada dia ser uma melhor esposa. Sou empresária. Hoje tem 15 famílias que, junto comigo, não é que dependem de mim, mas que junto comigo, nos esforçamos para crescer junto e que cada um dos que compõem a empresa possam realizar seus sonhos, né? Então, são 15 famílias que estão junto conosco para que a gente possa crescer. E uma frase que eu acho muito bonita, prosperar. Para mim, ela tem que vir antes do sucesso. Sou mãe de pet, mas tenho muitos filhos do coração e eu acho que isso faz uma diferença gigantesca,
Como diz o querido Paulo Coelho, eu não posso sentir falta daquilo que eu não tive. Então, não posso dizer, e se eu tivesse gerado? Sempre sonhei em ser tia, né? Amo viajar, todo mundo diz isso, mas eu verdadeiramente amo. Quando eu viajo com minhas colegas, elas passam mal, porque eu saio deixando bolsa, eu saio esquecendo. Eu não sou a Nilma empresária, criteriosa, cheia de processo, eu me permito, né? Então, esse é um pouco da Nilma, empresária há 24 anos e no ramo aonde foi desafiante, porém posso dizer que estou prosperando cada dia. Então, esse é um pouquinho do resumo da Nilma. Perfeito, Nilma. E assim, ó, te ouvindo falar, né, em relação a essa montagem, vamos dizer assim, da persona Nilma, que nós somos personas, né, de muitas formas, é muito interessante de ver a forma como você tem lucidez em relação à tua história de vida, principalmente essa construção, essa jornada que a gente faz para chegar até os 52, até os 60, para chegar aos próximos anos com equilíbrio, né? Muito bom de te ouvir. Em relação ao negócio que você montou, então fala para a gente assim um pouquinho. Essa origem que você teve era de origem, tinha pais empreendedores, como é que surge então empreender na vida da Nilma? Porque assim, eu e você, nós somos de uma geração que possivelmente os nossos pais gostariam de nos ver, por exemplo, concursados. O concurso é uma segurança, então, se você não for para as grandes profissões, direito, engenharia, medicina, precisa ser concursado de preferência para poder ter alguma garantia de segurança. E para nós mulheres, isso pesa até um pouquinho mais em relação a essa preocupação dos nossos pais com a segurança dessa filha mulher. E como é que você, então, se enfronha aí, né, se habilita para esse mundo do empreendedorismo? Conta um pouquinho para a gente dessa parte, dessa história da tua vida aí. Que herança é essa? O que tem no teu DNA que te empurrou para isso? Eu acho que o que tem no meu DNA primeiro é coragem, muita, que eu não sabia que eu tinha, alegria pela vida, né? Uma fé inabalável, inabalável uma fé. Então, assim, quando me perguntam, eu sempre repito em reuniões. Reuniões, quando eu estou com a minha equipe, eu falei, não herdei nada de material. Porque quando, às vezes, você está no meio empresarial, diz-se que quando você tem essa herança, parece que se torna mais fácil. Porque aí você já viu seu pai, sua mãe. E quando você não tem isso, aí é que tem que surgir uma coragem de querer vencer na vida que você mesmo só vai conhecer isso no longo dos anos, né? Então, assim, não tive meus pais, o que eu me recordo bem. Meu pai muito trabalhador, minha mãe também, e minha mãe muito controlada com gastos, tudo era muito difícil. E eu costumo e não minto, quando eu estou em reunião eu digo, quem sabe o que é um dia de fome, valoriza seu trabalho. Então, passar fome não é para você ficar com a cara de coitado. Quando você entra para o empreendedorismo, que você sabe o que é fome, que você sabe o que é abuso, que você sabe o que é descaso, você tem duas opções. Ou você faz diferente aquilo que você gostaria de ter tido, ou você vai ser o pior carrasco, porque você vai se vingar, né? Então, eu não herdei, mas eu herdei essa coragem, né? De ver passar fome e ver minha mãe não chorar e não falar para ninguém, né? Então, assim, o empreendedorismo para mim, ele surgiu numa necessidade, por incrível que pareça. Nunca passou pela minha cabeça, eu delirava quando eu estava conversando com a minha mãe nos meus 8 anos. Ah, mamãe, eu vou querer ter um armarinho. Mas coisa nada criativo. Mas eu acredito que já lá, né,
Deus já estava programando algo para que eu fizesse bom uso, começando por aí. Então, assim, a necessidade de empreender foi meu marido desempregado, eu desempregada, ele com uma cabeça fabulosa, muito inteligente. Costumo dizer, meu marido tem cara de rico, mas de rico ele não tem nada. Mas é muito trabalhador. Construímos tudo 50-50, né? E herdou do pai a coragem para trabalhar. Então, uma cabeça muito boa, muito inteligente e eu avançada. Eu atirada, eu para frente. Bora, vamos. Então, daí surgiu, por trabalhamos em empresa de ônibus, conhecer de peças, daí começou essa necessidade de fazer alguma coisa, os dois desempregados. Perfeito. Aí, Claudiane, a gente escuta essa. Quando a Nilma fala, o que me levou a empreender foi a necessidade. Nilma, tem dados estatísticos que mostram que a maior parte dos brasileiros empreendem por necessidade. Isso. Então, assim, é o que ficou desempregado, é o que não está vendo nenhuma solução no fim do túnel. Então, nós temos. Só que esse empreender por necessidade também é vamos dizer assim, é um antecedente que é causa para muitos negócios que não dão certo. Que são aquele número de empresas que fecham nos 5 primeiros anos de vida, aquela estatística altíssima que o Sebrae sempre nos apresenta, para dizer assim. Você, por exemplo, é uma pessoa de referência por ter conseguido ultrapassar os 5 anos e não ter, apesar de ter empreendido por necessidade, ter conseguido encontrar o modelo de gestão do seu negócio para fazer dar certo. Porque a gente sabe também que é muita tentativa e erro, é muito laboratório você fazer um negócio surgir do nada e você ter a tenacidade, a sabedoria para fazer esse negócio dar certo. Existe uma genialidade empreendedora aí. E aí você quebra a barreira dessas empresas que fecham nos 5 primeiros anos e está aí hoje com o seu negócio prosperando, gerando empregos e criando, obviamente, novas oportunidades. Isso é muito bom de ouvir, isso é muito gratificante, né? Claudiane? Eu fiquei aqui pensando no jeito de pensar, no jeito de tratar da Nilma. Eu sou do tipo que não sou muito de música, eu gasto muito meu tempo, principalmente de trânsito, ouvindo podcast. E eu sempre ouço das lideranças, o pessoal diz assim: olha, tem muitas pessoas dependendo de mim. Se eu falhar, muitas pessoas falham por minha causa. E aí a Nilma chega aqui extremamente disruptiva e diz: eu tenho pessoas que constroem junto comigo. Estamos juntos. Eles fazem parte dessa batalha, desse cenário do empreendedorismo por necessidade, porque a gente também precisa levar em consideração que o nosso país não tem emprego para todo mundo. Não é por oportunidade, não é por herança, não herdei nada, mas herdei a coragem dos meus pais. E é um mindset, é uma linha de raciocínio completamente diferente do que a gente está acostumado a ouvir, do que a gente está acostumado a perceber dos entre grandes aspas, os papas da internet, como dizem aí os influenciadores. As receitas prontas, né? E aí eu fico pensando do tipo, você tão diferente, pensando de um jeito diferente, o que te move? Qual o seu porquê? O que te inspira? O que te faz ser assim? Qual a sua... eu estou tentando buscar a palavra certa, mas talvez eu não consiga, mas... Claudiane, até tu Oi. encontrar essa palavra certa, antes dessa tua pergunta, eu queria deixar uma com a Nilma aqui, que era a escolha do negócio, como é que ela chegou ao tipo de negócio que ela montou. Porque esse negócio, a gente tem múltiplas possibilidades de montar um negócio. Você vai lá e escolhe um. O que de fato influenciou para esse tipo de negócio? Tá. Nesse ponto aí, como eu disse, né, meu esposo, ele tem uma cabeça fantástica, muito, muito inteligente, mas é aquela pessoa muito... Era muito recatada, né? Era aquela pessoa de CLT mesmo, de brigar pela empresa onde ele trabalhava. Então, eu escutei dele uma vez, eu gosto muito de escutar, assim, eu escutei dele dizendo:
Ai, um dia eu ainda vou colocar ainda uma empresa para a gente trabalhar com carro. Aí aquilo, quando nós ficamos desempregados, eu falei, nós vamos colocar ele como? Eu digo, não sei. Nós vamos colocar. E aí comecei a ligar para empresas e dizer, olha, o senhor não quer receber uma visita de tal produto, tal, tal, tal? E aí eu digo, vamos lá. Ele falou, o que eu vou falar? Eu digo, vamos comigo. Olha só a ideia. E lá ia eu, 1,52 na frente com uma pasta e ele 1,70 e poucos atrás. Então, assim, a ideia de colocar o negócio foi realmente pelo conhecimento que ele tinha de peças. E eu, atirada mesmo. Assim, não ter vergonha de falar, de pedir, é como eu sempre digo, eu não tenho dificuldade para pedir, não tenho. Se eu precisar de um aconselhamento, se eu precisar, como eu sempre falo do Sebrae, né? Eu digo, eu chego lá e peço. Se vão me dizer não, não tem problema, como eu já escutei, não. Mas para o meu bem-estar, eu não tenho vergonha de pedir. Eu nunca fui de pedir, como eu falei aqui antes, da questão da fome, de ficar, eu estou com fome, eu estou com fome. Mas pedir para o meu aprimoramento, para que eu melhore, para que eu cresça, eu vou pedir. Então, ele conhecendo o produto e eu conhecendo dessa coisa de ligar, de fazer venda, aí nós começamos. Alugamos um ponto, 5 por 10, alugado, dificuldade para pagar. Foi ele e um irmão, 10 anos depois, construímos nosso galpão, nosso prédio próprio, que eu olhei e disse, meu Deus, o que foi que nós fizemos? Sempre nessa base. Processos, controle, ainda no caderninho, tudo muito bem controlado. E aí, quando eu olhei de cima desse galpão, que eu olhei para o tamanho embaixo, eu falei, meu Deus, o que agora eu vou fazer? Aí eu tive que buscar novamente apoio. Me orientem, o que eu faço para que eu não erre? Porque o tamanho assusta, gente. O tamanho assusta. Pronto, Claudiane. Agora a sua pergunta, formulada com todo o requinte. Eu penso que assim, tá muito na base do. Intrinsecamente, a Nilma já até respondeu, tá muito no contexto de valores, do como ela entende, do quão ela sabe de si, de personalidade, do quão as limitações não lhe permitiram, e aí lhe colocarem oportunidades assim, ou vai ou racha. Eu vou, eu não vou. É mais ou menos assim. E aí eu entendo que tem muito uma coisa. Talvez a palavra-chave dessa live hoje e que determine aí muito do que fala da história da Anima seja coragem. E vamos lá, e bola para frente. Se tem que fazer, a gente faz. Se a gente não faz, a gente corre atrás. E talvez seja aí, Nima, você me corrija se eu estiver falando alguma tolice. Talvez tenha sido uma das grandes chancelas da sua história. Coragem. Coragem Coragem. para aprender, coragem para dizer assim, peraí, não sei como é que faz. E vamos e convenhamos, nem todo mundo tem a coragem de dizer que não sabe. Não principalmente para cargos de liderança. Cargos de liderança é muito difícil você apresentar fragilidade. E é de um nível de coragem e corro o risco de me tornar redundante dizendo isso todas essas vezes. Mas você não está. Até eu mesmo, hoje, como você diz, esse momento aqui é um momento de sermos o mais original possível, né? Contar a realidade. Não adianta eu vir aqui e enfeitar algo que não existiu, né? Então, a coragem, você está vendo a coragem, você está vendo essa coragem que eu não sabia que eu tinha, né? E essa coragem, ela só me foi esclarecida agora, 20 anos depois que eu bato no peito e digo, sou uma mulher de coragem. Mas eu acredito que o empreender e o ser empresário, é como eu sempre digo nas minhas reuniões, eu sou muito aberta.
ser dono é uma responsabilidade, não é uma profissão. E eu sou dona e eu tenho uma profissão junto com meu esposo. Estou na área administrativa, ele está na área operacional. Aprendo com ele e ele aprende comigo. Mas essa questão da coragem, só ela é boa, mas ela não basta. Porque você se depara em alguns momentos, em vários momentos, aonde para você crescer, você é obrigado a aprender e reaprender. É verdade. Porque senão Todos nos ouvem? Travou. eu estou indo Todos nos ouvem? Tudo certinho? Voltamos? Voltamos. Voltamos. Então é Fica- isso, é falar desse empreendedorismo, mas como que ela conseguiu abrir uma empresa? A gente tem uma história tão bonita do Silvio Santos, né, que eu me espelho muito, eu gosto muito da história da Luísa Trajano. Então, assim, eu paro e penso, poxa, eu tenho uma história semelhante, mas ao longo do tempo a gente vai se aprimorando. Eu não posso administrar com a coragem atirada que eu tinha lá atrás, né? Eu tenho que me aperfeiçoar, porque vem essa nova geração aí, cada ano, que é diferente. E nós temos que nos atualizar. Mas algumas coisas eu gosto de preservar em mim, né? Eu não gosto de perder essa originalidade. É meu, é natural meu. Mas hoje posso dizer, empresário, empreender, crescer, não é fácil. Não é fácil. É verdade, Nilma. E dentro dessa perspectiva do crescer, empreender, se manter, de não ter dia nenhum fácil para quem empreende, essa que é a verdade, nesse país, de fato, para ser empreendedor, precisa ser muito corajoso. Eu falo que quando Guimarães Rosa escreveu que a vida nos pede a coragem, ele estava pensando nos empreendedores, porque é o que a vida pede todo dia da gente é coragem. Aí eu gostaria que você falasse momentos críticos, assim, que momento você teve condições que de repente meteram medo? A Nilma é corajosa, mas assim, que momento? Para algumas pessoas foi na época da Covid, né? Para outras em outros tantos momentos, mas assim, teve algum momento que você tivesse sentido medo, ou seja, que o cenário, o contexto, de algum modo, tivesse criado alguma cilada, alguma condição que lhe deixou temerosa? Olha, excelente pergunta. Nós tivemos aí, ao longo desses 23 anos, tivemos várias crises financeiras, né? Problemas com o governo. Acho que, se não me engano, me corrija se eu estiver errada, teve uma em 2008, né? Bem complicada. E eu me recordo muito bem, nós estávamos no começo. Então, isso te deixa com medo, porque você, quando começa com uma pequena empresa, você não tem um capital de giro, você não tem uma reserva, né? Você não tem isso. Banco, o nome banco te dá medo, te dá pavor. Hoje eu amo meus gerentes de banco, e eles também nos amam, até certo ponto. Então, assim, na vida, na etapa do empreendedor, do empresário, a gente passa por etapas que realmente dá medo e vontade de desistir. Então, eu digo assim, eu passei em 2017 por um câncer de mama. Uma empresária, muito bem falante, estava quase chegando no auge, descobre. Aí eu peguei e desabei. Eu me lembro até hoje, eu desabei. Foi a primeira vez que eu me ajoelhei nos pés do meu marido, não foi para ele ficar. Eu simplesmente peguei o laudo e bum, vá. Me ajoelhei e falei, não vou aguentar. Essa foi minha frase. Por quê? Porque eu me via uma pessoa que eu alavancava os outros, eu conduzia. E aí, rapidamente, ele me pegou nos meus braços, me levantou assim e falou, o que é isso, Nilma? Nós vamos vencer. E aí eu chorei, enxuguei as lágrimas e imediatamente fiz uma reunião. Chamei todo mundo e falei. Eu não tinha nem ideia, apesar de que na minha família do meu pai, todos até agora morreram de câncer, né? E eu sempre cuidei muito dos meus check-up, por isso que em meio às
loucuras do dia a dia de empreender, a gente não pode nos abandonar. Então, eu sempre fui de check-up. E no meio desse check-up, eu descobri há tempos, pequenininho, né? Mas aí, cadê aquela coragem? Cadê o pavor? Eu sou humana, eu tenho uma empresa, mas eu sou humana. E aí? Como é que eu vou me manter? Surge esse pavor. Então, assim, mais uma vez entrou a minha coragem, a liderança, né? De você ter que se afastar, o companheirismo do marido, eu não posso deixar de mencionar. Eu sempre falo muito isso para ele. Eu digo, eu tenho um amor por você, mas eu tenho um respeito gigantesco por você. E isso eu não posso deixar de mencionar. É um homem que, nesse momento, segurou na minha mão e eu ainda dei coragem para ele, porque ele segurava na minha mão, mas ele tremia. Eu falei, não, pelo menos segura aqui. Aí, quando eu ganhei gás, ele disse, Nil, eu não sei como que eu conseguia ver você se arrumando, sorrindo para ir para uma quimioterapia. Eu falei, meu amor, porque eu disse para Deus, quando eu estava numa cama, eu falei, tem pessoas que precisam de mim, Senhor. Por elas, me dê força. Por elas, me dê força. E assim eu fiz. Então, momentos são diversos. Mas a gente passa tanto no lado pessoal como no lado profissional. No lado profissional, tem hora que a gente surta. Eu surto, como eu digo para os meus funcionários, baixa aqui o santo. Aí depois ok, vamos aqui para a realidade, né? Então, assim, momentos a gente tem que administrar, igual eu digo, vida a dois não tem receita. Então, dentro do empresariado, dentro do empreendedorismo, primeiro, seja original, seja você, porque aí você vai construindo equipes que aquelas que não se identificarem com a sua originalidade, com a sua verdade, com a sua transparência, com a sua humanidade, elas vão pedir para sair e está tudo certo. Aquelas que se sentirem que coincide com seus valores, com tudo, elas vão te fortalecer. Então, dificuldades você passa, traições dentro do meio do empreendedorismo você passa. Não é só traição de marido, não, traições você passa. Mas seja verdadeiro. Seja verdadeiro, porque aí essa etapa, ela vai te mostrar, ou você para, ou você segue. E eu não gosto da frase quando dizem assim, não desista. Desista. Quando você perceber que não dá mais para você, que já está te roubando a vida. E já disse uma freira para mim, Nilma, quando o trabalho está nos roubando a vida, é porque ele não é bem-vindo para a gente. Quando ele está nos roubando a liberdade de viver. É diferente de problema do dia a dia. Então, assim, situações difíceis, não vai ter esse empresário, e principalmente bem-sucedido, que ele não tenha passado por um momento de dificuldade. Excelente. Excelente relato, Nilma. Pesquisa, assim, extremamente, o seu jeito de ser, extremamente verdadeiro, extremamente natural, né? Uma narrativa extremamente mobilizadora. E aí eu penso que isso tem muito da grande líder que você é. E assim, a gente sabe que as narrativas verdadeiras, elas são muito eloquentes, elas são muito mobilizadoras. Eu não tenho dúvidas de que, por exemplo, a sua reunião com o seu time, o modo como você trata, né, cada surto, os momentos também de alegria, mas também os momentos de tristeza. E essa transparência, a gente fala hoje muito bonito em compliance, mas eu acho que antes da palavra bonita, a gente tem uma coisa que é a transparência humana. Se nós formos humanos em essência, muita coisa já está resolvida. O restante, na realidade, é aperfeiçoamento, que é natural também da existência humana. Claudiane, tem perguntas aí?
Dando continuidade a essa fala de vocês, me veio à cabeça coisas do tipo, qual o valor que é inegociável, Nilma, para você? Tanto na empresa, quanto para você enquanto líder, para você enquanto relações pessoais. E a gente, enquanto ser humano, a gente não separa. Mas o que é inegociável para você, dentro aí de todas as empresas que você tem e está como líder? Eu sei que é bonito também falar sobre ética, transparência, verdade, mas eu sou muito transparente. Eu gosto de transparência nos negócios que são fechados. Eu passo isso para a equipe de vendedores. Você pode perder venda, mas não deixe de ser transparente e verdadeiro com o seu cliente. Então, assim, valores inegociáveis é a minha ética, é a minha humanização. Eu não abro mão da minha verdade. Não falei, que fique bem claro, não falei de perfeição, né? Mas a minha verdade. São valores, assim, eu não abro mão da minha ética mesmo, de procurar ser ética nos meus negócios, ser éticas na minha vida profissional, na minha vida pessoal, e às vezes pago um preço alto por isso. É verdade. Essa questão de ser verdadeiro, às vezes tem de fato tem um preço embutido nisso, né? A gente sabe. Você falou de traições, por exemplo. A gente vive num ambiente que é um ambiente competitivo, né? A gente tem os competidores que são competidores honestos, mas a gente tem os mergulhões. As partes interessadas no mundo dos negócios nem sempre são partes tão favoráveis. E nós, obviamente, temos que blindar o nosso negócio de muitas formas. Então, minha pergunta para você é assim: como é que hoje você blinda os seus negócios para que eles não percam a capacidade de competir, a capacidade de continuar crescendo, ter longevidade? Já é um negócio de 23 anos, olha, já alcançou a maioridade, já está começando a chegar próximo dos 30 anos aí, né? E aí já passou por muita coisa, mas e hoje, como é que você blinda esse negócio? Esse negócio nós brindamos juntos, eu e Marinato, por sermos de posicionamentos dentro da empresa diferente, mas uma busca que a gente sempre faz é inovar. Sempre estamos inovando. Nossa empresa que começou com prestação de serviços em ar-condicionado de carro, sendo referência na cidade, trabalhando para os maiores e melhores fornecedores, as grandes empreiteiras, Vale, Alumar, as demais empreiteiras que todos nós conhecemos. Chegou um momento que nós precisávamos inovar, por quê? Porque começou a ser muito comum. Então, buscar conhecimento teórico daquele produto que você está trabalhando, que você está oferecendo no mercado, né? Inovar com novos produtos, aprofundar mais ainda o conhecimento seu e da equipe naquilo que você vai oferecer para o cliente. Buscar parcerias, né? Buscar trabalhar com o que, dentro do nosso segmento, com o que tem de melhor, de referência. Então, é isso. Por exemplo, trabalhar com peças para carros é uma área muito delicada, envolve muito trabalhos ilícitos, muitas empresas que trabalham com determinados tipos de produtos, produtos de procedência errada, produtos diversos. Então, nós procuramos trabalhar com fábricas de referência no mundo e as fábricas que nós trabalhamos, digamos assim, da China, são consideradas as que têm uma fabricação qualidade no seu produto. Então, se você me disser o que a gente faz hoje, é isso. É buscar inovar com produtos, é estar fortalecendo para manter os antigos funcionários, ou parte deles, porque eles trazem na bagagem um conhecimento do produto, conhecimento da empresa, tira dúvida dos clientes, fazer com que esse colaborador e os que também vão entrar passam a se tornar um sócio minoritário, é o que eu chamo. Só não está no papel,
mas são sócios minoritários, passam a ganhar melhor, passam a ganhar por ano, cada ano completado na empresa, você ganha isso. Então, assim, essa inovação, ela vem tanto com tecnologia, como ela vem também com esse lado que é remunerado, que é trazer para quem trabalha com você uma qualidade de vida melhor, né? E trazer para o teu cliente uma inovação naquilo que você chega. A gente sempre, quando chega com um produto que é inovador, de qualidade. Ô, Nilma, que legal. Muito interessante. Você traz para a sua empresa um dos critérios da área da saúde, né? A questão da humanização, do entendimento do cuidado com o outro, do entender que o outro também tem suas necessidades, suas dificuldades, suas vulnerabilidades e que precisa também de reconhecimento, né? Isso. Muito interessante. É, e eu tenho ciência de que esse foi uma jornada, foi um aprendizado durante esse período aí de crescimento dos seus negócios, da sua vida enquanto líder. O que que você diria, por exemplo, da Nilma de quando começou para a Nilma de hoje? Do tipo, eu preciso ensinar essa Nilma a fazer alguma coisa. Que tipo de dica você diria para ela? Senhora, segue por aqui, faz isso, não faz aquilo, pensa aqui, pensa duas vezes antes de falar, não pensa, só vai. O que que você consegue dizer assim, nossa, isso aqui foi divisor de águas na minha vida, na minha trajetória, e eu aprendi durante esse período. E eu só consegui aprender por conta desse meu período de crescimento, de trabalho, de empresa. Bom, como eu já visitei a minha criança, quando eu visitei ela, eu dei um abraço nela. Ela não correu de mim, já foi um ponto muito positivo. Né? Visitei a minha criança, abracei ela, ela me deu um abraço e eu falei para ela, muito obrigada. Obrigada por tudo. Então, se eu tiver que dizer, se tem algo que eu tenho que dizer para a Nilma de 10 anos, a Nilma atrás, continue. Continue. Você está no caminho certo. Amém. A gente fica arrepiado. Legal, né? Porque é um sentimento de plenitude, de completude, de assim, se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi, já diria Roberto Carlos, né? Exatamente, Então, exatamente. assim, por conta disso, eu considero que foi bem vivido, era o que tinha que ser feito e foi aprendizado. Então, Sim. é muito bom esse posicionamento, né? Esse lugar de fala que a Nilma traz em relação a essa completude. Eu não sei, aqui deu uma travadinha para mim, não sei como é que está aí para vocês, mas assim, Nilma, Tá ótimo. o que eu gostaria de pensar aqui contigo agora nesse momento seria um pouquinho assim, em relação ao nosso papel feminino como mulher, como você não é mãe biológica, você já explicou lá no comecinho, mas você tem as suas formas de realização, tem todas as compensações de uma mulher, não se sente faltosa por não ter gerado esse filho. A gente sabe que o maternar, ele é muito cobrado até pela sociedade, né? O fato de você, às vezes, não ser mãe, você passa um tempão respondendo. Eu falo que a sociedade ela sempre tem motivos para nos cobrar. Se você namora, pergunta nos encontros da família, nos encontros com os amigos, é quando casam. Se a gente casa, começa a perguntar, e os filhos, quando virão, né? E o certo é que a gente sempre está numa relação de justificativa pelo ato não feito ou pela conclusão de uma história que deveria ter sido de acordo com como a sociedade espera que seja. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o teu papel como mulher, como líder. Eu estava aqui contextualizando você, como você falou, a mulher de 1,52 m, o marido atrás de 1,70 m e alguma coisa, e eu puxava o pelotão, e eu imaginando aqui aquela abertura de porta assim, a Nilma abrindo e chegando e dizendo assim, quase que assim, cheguei, Brasil, sabe? Cheguei, estou aqui, estou ocupando o espaço, me ouçam, porque eu tenho
coisas boas, boas novas para você. Imagina que teu marido caladíssimo e de repente passando pela cabeça dele, meu Deus, que mulher é essa que arrumei essa mulher totalmente disparatada, né? Disparatada do juízo e tal. E como isso deve ter rendido boas conversas para vocês, deve ter rendido, obviamente, trocas. E ele, com certeza, aprendeu mais alguma coisa com você. Já vi que o perfil vendedor, o perfil de fato expansivo é o seu. Então, assim, fala um pouquinho dessa tua trajetória como líder feminina, essa cadeira que você ocupa. É normal, muitas vezes, ter o marido e ter a esposa no negócio. Às vezes tem um vendedor que chega e procura pelo marido e não pela esposa, porque já vai mais direcionado para o homem. Como que isso se desenha assim, no teu dia a dia, né? Como que essa Nilma se construiu, se cristalizou, e como que isso tem, de fato, sido representativo para o teu papel como líder. Eu vou tentar ser breve, porque quando eu me sinto à vontade para falar, isso me faz bem, né? Apesar de eu me recusar a fazer, mas me faz bem, porque passa um filme também pela cabeça da gente, né? Então, se for como líder feminina, primeiro, eu não me achava como uma líder no meio empresarial. Eu não me achava, isso não é frase. Ontem eu até fiz a postagem da chamada, né? E teve a Tânia, que é uma. Tem um carinho muito grande por Tânia. E aí ela pegou e falou, parece que ela colocou lá, nossa, você vai arrasar. Ela colocou uma coisa assim, eu falei assim, gente, o segredo é estar ao lado de pessoas que nós admiramos, né? Então, assim, aí depois ela fez uma postagem que ela tinha dado uma entrevista, aí eu peguei e brinquei no grupo. Eu falei, olha aí, não estou dizendo? Eu vou fazer parte da live. Ela estava dando uma entrevista para a Equatorial. Então, brincadeiras à parte, mas assim, eu só comecei a aceitar essa parte tem pouco tempo. Eu acredito que isso deva ter, de verdade mesmo, isso deva ter uns 2 anos. Mas que começou a me incomodar de tanto falarem foi no pós-tratamento, que eu retornei sem ninguém sabia. As pessoas do projeto do Sebrae não sabiam e eu retornei, fiz minha primeira viagem com o grupo e eu me vi viva. Eu digo, gente, que coragem. Eu estava ainda passando por tratamento, por tomando medicações pós a primeira etapa, e eu fui. E ninguém sabia. E quando eu falei para uma das pessoas, ela quase cai. Eu falei, calma, eu estou bem, calma, estou bem. Eu só estava muito alegre, dizer, gente, muito obrigada pelo convite. Então, eu comecei, a partir desse período que me fizeram uma pergunta também sobre isso, né? Aí o que serviu para você esse encontro? Eu falei, me disse para continuar. Eu me senti importante, porque é difícil nós mulheres, dependendo, repito, dependendo da tua criação, da tua infância, ela vai ter dificuldade na tua maturidade, não tem como. Então, quando você vê que você está vindo e você está crescendo, e os outros estão falando para você, é aí que parece que você vai acordando. Então, referência como empresário, no meio empresariado feminino, eu vou dizer que é a identificação que muitas delas têm comigo, como você mesmo falou. Grande parte surge pela dificuldade, por estar sozinha e ter que criar os filhos, por de repente ter um companheiro e se ver com dificuldade, achando que o companheiro é mais ou menos, não sei. Então, e aí de repente vem a Nilma, como eu digo, 1,52, meu marido tinha vezes que eu chegava para ele e dizia assim, pelo amor de Deus, não me dê tanta corda, não faça isso. Eu cheguei para ele, não me dê tanta corda, não faça isso comigo. Mas que bom que ele me deu corda. Agora ele quer puxar, eu digo, não, senhor, agora eu não dou mais, não. Não te dou mais, não devolvo. Mas assim, eu acredito que essa representatividade é pela clareza, é mais pela verdade, para muitas. Para algumas, eu tenho certeza que não, porque o mundo, gente, não é perfeito. Nós somos imperfeitos.
Então, eu vou agradar muito mais, eu vou ser incentivo para muito mais mulheres pela minha verdade. Porque se eu chegar aqui e disser que eu nunca adoeci, que eu nunca surtei, que eu nunca me senti cansada, eu estou mentindo. E nunca pensou em Mas se eu... desistir, né? Que Oi? nunca pensou em desistir, né? Se nunca pensei em desistir? Gente, eu já pensei, excelente pergunta. Agora é como eu digo. Eu não digo para a pessoa assim, nunca desista, mas eu já desisti de algumas coisas que foi o melhor que nós fizemos, tá? Foi desistir. Só que tem momentos que você tem vontade de desistir pelo cansaço. E Existe aí, uma diferença, né, Nilma, entre resiliência e teimosia, né? exatamente, perfeito. Teimosia, não, eu vou mostrar para fulano. Resiliência, eu vou dizer, caramba, eu só estou cansado, eu já fiz tanto, está aqui claro, tem isso, você tem dados, é igual vendas. Você tem orçamento, mas não fechou venda por quê? Então tem alguma coisa errada, né? Então, assim, eu acredito que essa, essa inspiração no empreendedorismo feminino, eu acredito que é pela minha verdade, porque nós mulheres, por mais que muitas se escondam atrás do terno, mas ali tem um feminino, sabe? Que às vezes a gente quer ser muito grossa, dura consigo mesmo, mas lá no fundo tem o ser feminino, tem um carisma, tem uma empatia. Às vezes a gente, pelas pancadas da vida, às vezes não quer demonstrar. Eu já tentei várias vezes ser dura, mas não tem como, eu recuo, eu volto, aí eu caio de novo. Ô, Jaque, estamos chegando ao final, hein? Precisamos agora aí entrar nos finais da nossa live, já está batendo 14 horas. Nossa, mas isso Apesar da gente renderia não muito. ter sentido o tempo passar. Não, isso renderia muito mais. Vamos ter que fazer outra depois para complementar, que ainda está ficando muita Dobradinha. coisa para falar, meu. A Nilma já tá de casa, ela já passou essa história de não faço mais com frequência, agora vai fazer toda semana. Meu Deus. Nilma, então agora a gente vai para o bate-bola rápido antes dos agradecimentos finais, né? E o nosso bate-bola é assim, eu digo uma palavra e você diz o que é que essa palavra te remete, né? O que é que ela te lembra. Vamos É lá. aquele bate-bola básico das entrevistas usuais. Então, assim, futuro, Incerto. medo, Hã? medo, De não viver o que eu tenho vontade. amor, Nossa Senhora Aparecida. família, É uma escola. esperança, Um mundo melhor. desejo, E na Capela Sistina. muito bom. Arrasou. Vamos juntos, vamos marcar essa viagem aí, que nessa daí também eu quero ir. Pois vamos. Já tô com a poupança reservada, já estou preparada. Pois pronto, já vejo aí um pacote para a gente ir. Pois Muito vamos. bom. Gente, Pois vamos. então, assim, estamos chegando aqui ao final de mais um Talks. Hoje nós tivemos a querida Nilma aqui conosco, essa mulher de fibra, essa líder tão inspiradora, né? Essa pessoa tão despida e tão original, né? Sem cobertura de nada, de coração aberto, de falar fácil, de olhar que encanta, porque transmite muita verdade. Então, assim, Nilma, em nome do INAED, em nome da Fundação do Cabral, eu te agradeço por ter nos doado esse tempo da sua vida para estarmos aqui nesse bate-papo de horário de almoço. Né? Dizer que para a gente aqui é sempre muito bom, assim, cada momento desse é muito interessante, é muito relevante, a gente aprende muito. Para a gente um aprofundamento também daquelas pessoas que convivem tanto com a gente, às vezes tem detalhes da vida que a gente não sabe, momentos que a pessoa viveu, e que aqui a gente fala sobre isso e deixa mensagens também.
Então, eu queria, inclusive, nesse momento, pedir para você deixar sua mensagem. Que mensagem você deixaria para as mulheres empreendedoras, para as pessoas que querem empreender, para as pessoas que, porventura, estão aí em dúvidas em relação a se segue ou não nesse universo empreendedor? Assim, que recado, que mensagem você deixaria aí para essas pessoas? É até difícil, mas eu vou tentar simplificar. Primeiro, a coragem, tenham coragem, busquem hoje, que antes não se era tão fácil, busquem ajuda, busquem os órgãos, busquem o SEBRAE, busquem o INAED, busquem a FIEMA, busquem seus sindicatos, né? Procurem uma orientação, se isso que vocês estão querendo, como é que vocês podem dar continuidade. Tenha certeza que você vai ter muitas dificuldades, mas que isso faz parte da trajetória, tá? E não e tenham dentro de si que ter uma empresa, empreender, você tem uma responsabilidade social. Isso é o que faz com que você continue. É saber que você está melhorando também a sua vida e a vida do outro. Senão não faz sentido, né? Então é isso, é coragem, busquem ajuda, busquem procurar, que hoje o acesso é muito maior, busquem parcerias, não se iludam com aquela frase que eu quero finalizar. Vou me tornar empresária porque eu não quero trabalhar para mais ninguém. Não façam isso, porque se você montar uma empresa, se você ficar falando isso hoje, amanhã você monta uma empresa e você vai precisar contratar, você não vai querer que alguém trabalhe para você. Agora, seja um empresário justo. Perfeito não vai existir, mas seja justo. Então, é que você busque apoio, busque estudar, busque inovar e viva também sua vida, porque senão você vai construir, mas você vai se autodestruir e não vai viver. Perfeito. Claudiane? Depois disso, não precisa dizer mais nada. Agradecer, muito obrigada. Até a próxima. É isso E aí. a gente se vê agora dia 24 com Travessia Acadêmica. Dia 24 teremos Travessia Acadêmica e na Ed, então, encerra o Talks de hoje. Felicíssimas estamos aqui, essas três mulheres, fechando com chave de ouro essa terça-feira e que venham muito mais momentos assim. Obrigada! Obrigada, Tá, obrigada, gente? obrigada pelo respeito. Boa Tchau. tarde.